Como vocês estão vendo aí, na placa está escrito maquinista Pedro Pompiani. Então o Arnaldo vai contar essa história. Por que a máquina chama maquinista Pedro Pompiani, Arnaldo? É uma homenagem a um maquinista muito importante de Botucatu, o senhor Pedro Pompiani, que tinha mais irmãos. Parece-me que o Ernesto Pompiani, que eu me lembro agora. Mas o senhor Pedro Pompiani era sempre escalado para levar os trens principais. Quando vinha a autoridade fazer a inspeção na linha, mesmo autoridades do governo mesmo, era sempre ele escalado. Era um maquinista de confiança, muito experiente. E ele foi homenageado porque o meu avô o conheceu. Meu avô, José Botan, conheceu o Pompiani. Nós morávamos em Lençóis. E falava muito bem do Pompiani, que é italiano, igual o meu avô também é. E ficou esse nome na minha cabeça. E eu falei, vou homenagear o Pedro Pompiani, porque é costume também dos ingleses, desse hobby, sempre homenagear alguém. Ou o nome de uma locomotiva, de uma cidade, de um rei. É costume, porque são pessoas importantes que fizeram sua vida na ferrovia, com muita honra, muita qualidade, e merece ser homenageado. Então, minha locomotiva, eu coloquei o nome de Pedro Pompiani. Talvez na 800 eu coloque o nome de Jaime Rossato, um outro amigo meu também, maquinista importante da Sorocabana. A coisa toda está progredindo bem, vocês vão ver a fornalha agora. Olha só como está bonito lá dentro. O Arnaldo continua pondo carvão. Carvão de babaçu. Carvão de babaçu, essa história do carvão de babaçu, Arnaldo. Aqui no Brasil nós não temos a disponibilidade de carvão de primeira qualidade, hulha, mas nós lançamos mão de alguma coisa que se presta também, igualmente com um bom combustível. Ou seja, carvão de babaçu tem alto poder calorífico, nó de pinho, também excelente combustível. E esses dois são os principais. Certo. O carvão de babaçu é excelente. O carvão extraído do topo do babaçu, tem que trazer lá do Nordeste, lá do Maranhão. Não é que podem comprar aqui em São Paulo. Legal. Arnaldo, agora me fala uma coisa a respeito do processo de lubrificação da máquina, os óleos que você usa, os cuidados que você tem que tomar com relação ao desgaste, enfim, todos esses detalhes assim que o pessoal gostaria de saber. Como é que é essa questão? Olha, a lubrificação dos modelos é praticamente igual a locomotiva de verdade. Você tem que usar no cilindro, no sistema de motriz, os dois cilindros, você usa óleo vapor, lubrificador aqui, que é mecânico. Óleo de máquina é vapor. Essa peça na máquina verdadeira não existe? E, às vezes existe. Ou é assim mecânico ou é por chamado hidrostático, dentro da cabine. Certo. Eles chamam de aparelho de óleo. Às vezes é mecânico, às vezes... No modelo se prefere o mecânico, é mais confiável, mas pode também se usar o... E os pontos principais de lubrificação que você tem aí, fora aí o cilindro, você tem os mancais ali... São os mancais, as chamadas caixas de graxa das rodas, e o mecanismo da abraçagem, ou seja, os pontos que funcionam aqui, né? Os pinos motrizes. Certo. Onde tem as engraxadeiras aqui. Certo. Mas o principal aqui no caso é o cilindro. Os dois cilindros. O óleo vai misturado com o vapor a fundo perdido. Certo. Você usa o mesmo tipo de óleo para todas essas funções, né? O óleo a vapor ainda é fabricado pela Shell, pela Ipiranga e pela Mobil, porque existe muita máquina a vapor no Brasil, no interior, de serrarias, mesmo locomotivas preservadas, mas há máquinas a vapor nos engenhos de aguardente, há muita máquina a vapor ainda hoje. Então existe a linha de óleos para a máquina a vapor. Correto. Pode-se usar óleo comum também de automóvel, mas o de vapor, o específico é melhor. Certo. Protege melhor os cilindros. Bom, a gente está continuando aqui com o processo de acendimento. Vocês podem ver uma quantidade já razoável de fumaça, quer dizer, o bicho está pegando dentro da fornalha. Arnaldo, vamos falar mais aí sobre a questão aí do acendimento. Agora a gente
filmou. Essa questão do trabalho mesmo na locomotiva, o quanto exige isso da pessoa na operação de uma máquina verdadeira, e, enfim, olha só que legal. Vou fechar porque é preciso Pegando ficar fechando. bastante isso. A profissão de foguista, ou seja, para ser foguista tem que ter uma certa arte, não é colocar fogo à vontade dentro da fornalha. É porque a locomotiva a vapor é diferente de uma máquina, digamos, de hoje em dia, ou um automóvel, um caminhão, uma locomotiva diesel, que ela está trafegando como trem. Ela chega numa subida, numa rampa, simplesmente ela pede marcha, que diz, né? Nós dizemos. Ela perde força, você aumenta um dente da aceleração, você pisa mais no acelerador. A máquina a vapor não, tem que ter uma certa antecedência. Vocês têm que pensar na rampa que você vai encontrar aí alguns quilômetros à frente e fazer o fogo agora, com uma certa antecedência, na descida e no plano que eles fazem fogo e colocam água na caldeira. Ou seja, você tem que ter o timing do funcionamento dela. Você precisa conhecer a linha. Para você não ser surpreendido numa subida com baixa pressão. Aí o trem para mesmo. Isso daí é uma coisa muito louca, né? Se realmente a pessoa não considerar essas questões, ele vai se ferrar ali na frente. Essa história da subida realmente é... Era preciso que se conhecesse bem a linha. E o aparelhinho de ventilação aqui funciona que é uma maravilha, né? E aqui esse vapor que já está saindo, esse vapor isso aí é do apito. É do apito que está meio enroscado. Agora melhorou. Enroscou a válvula, porque faz tempo que não funciona, pega um pouco de azinabre. Ah, tá, ele fica meio engripadinho, né? Mas já tá. Também aqui não é importante, pode vazar quando quiser. Eu preciso falar agora que, uma vez que a caldeira marcou alguma pressão, o ponteirinho desencostou do zero, eu posso tirar essa gambiarra aqui. Por quê? Porque a locomotiva agora ela tem sua própria carga de vapor que vai funcionar o ventilador dela própria. Ela tem o seu ventilador. Não é nada rotativo, é na base do tubo Venturi, sistema de trompa aspirante, mas já tem o seu próprio ventilador. Então, como agora ela já tem a pressão, eu posso desligar aqui sem sombra de dúvida. E vou fazer o uso do meu ventilador, que é essa peça aqui. Essa torneirinha aqui é o ventilador. Vai provocar a tiragem. E posso atirar a gambiarra aqui. Tranquilo. Praticamente esse painelzinho dela é igual ao painel, ele tem todas as funções de um painel verdadeiro, né, Arnaldo? É um pouco simplificado. Na verdade, nós temos aqui uma espécie de uma estilização do painel. Não tem como ser igual, 100% igual. 100% o principal. Igual, né? Nós temos aqui o visor de nível, temos o apito, né? Que não está acionando ele porque não tem pressão. Temos o regulador, a alavanca do freio, a porta da fornalha, o manômetro, a torneira geral, a torneira dos injetores e a torneira do freio. E a alavanca de marcha. Digamos que seja bem simplificado, estilizado, o mínimo, que não tem condição. Às vezes o modelista iniciante ele sonha que ele poderia fazer tudo na miniaturização. Quando ele vai começar a falar, não, eu vou fazer tudo, colocar todos os instrumentos, é impossível. Depois que você cai na realidade, é impossível. Certo. Não tem como, não cabe. Não tem como. Correto. Nesse ponto que já tem sua própria tiragem, já posso até queimar alguma lenha. Vamos ver ali.